pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaisa, sou professora da disciplina de Saúde Mental do Instituto Genoma e retorno aqui com vocês para a gente trabalhar a nossa unidade 2 do módulo 3, onde vamos falar sobre a assistência de enfermagem em saúde mental. Pois então, pessoal, antes da gente começar a falar sobre assistência de enfermagem na saúde mental, é importante a gente deixar evidente alguns sinais que o profissional, o técnico de enfermagem tem que estar atento, que é o quê? A definição de cuidado, a definição de sofrimento, a definição de pessoa e território. É importante também ter instrumentos, de cartografia. O que é esse instrumento de cartografia? A gente geralmente usa um genograma, tá? Depois vocês deem uma olhada, pesquisem o que é o genograma. Mas o genograma é como se fosse um desenho, é como se fosse uma árvore genealógica da família, para a gente também estar avaliando como que é o vínculo, daqueles indivíduos intradomiciliares. É importante também que o profissional ele saiba reconhecer os instrumentos de intervenção psicossocial, as práticas integrativas e complementares, intervenções psicossociais avançadas e os principais medicamentos que nós temos, expostos na atenção primária à saúde. Mas eu não vou cobrar a medicação de vocês, é somente a classe daquelas medicações que nós comentamos anteriormente na nossa unidade 1 desse módulo 3, ok? E vocês, tá? Eu quero fazer uma reflexão. O que vocês entendem como pessoa? O que é a pessoa? O que é o sofrimento? E o que é o cuidado, tá? Creio que ao longo dessa etapa aí do curso do técnico de enfermagem, vocês devem, ter visto sobre a definição desses três, ok? É importante também a gente saber a definição de família. Então, o que é a família? Como eu falei para vocês anteriormente, a família, ela também fica fragilizada, porque ela adoece junto com o nosso paciente, tá? E aí vocês vão ver na tela, a relação da família, o sofrimento psíquico, o desafio do protagonismo familiar. O que seria esse protagonismo familiar? Geralmente na casa sempre tem aquela pessoa, que ele é o chefe da família. Que tudo ele que toma partido, ele que resolve, ele que é responsável pelo cuidado de alguém. Então, esse seria o nosso protagonista familiar, tá? A família, enquanto protagonista deste cuidado, como que tem que ser feito a abordagem familiar, as ferramentas e recomendações, e algumas recomendações para desenvolver um certo trabalho com a família, ok? Vocês podem ver aí na tela, tem a ligação da cartografia e intervenção multiprofissional. Nós temos o projeto terapêutico singular e abordagem de redução de danos. Esses aqui, lembra, pessoas, daquela aula que a gente comentou do RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial? Pois então trabalha a equipe multiprofissional e essa equipe trabalha com o PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, e abordagem de redução de danos. Isso eles trabalham em todo o RAPS. E o que seria? O PTS é feito o acolhimento desse paciente e é traçado um plano de acordo com as necessidades dele. Lembra que lá no princípio do SUS, a gente tem equidade e igualdade? E são coisas diferentes, Então, equidade é a gente tratar, os desiguais de forma igual. Então, esse é o conceito de equidade. Então, o PTS, a gente vai fazer toda a anamnese do paciente, a investigação do paciente e vai traçar um plano de cuidados de acordo com as necessidades dele. O próprio nome já fala, projeto terapêutico singular, tá? E não é só para ele. A gente faz o acolhimento da família e esse projeto também é direcionado para a família, ok? A abordagem de redução de danos. Então, nós trabalhamos principalmente no que se trata álcool e outras drogas, a dependência química, nós trabalhamos o quê? Com a redução de danos. Essa redução de danos seria, a longo prazo,
fazer com que o indivíduo, ele diminua, às vezes, ou até a questão do próprio vício, da própria dependência, fazendo com que ele não agrave e não venha a ter os danos que ele deveria ter ao se usar ou ao abusar das substâncias, ok? Então, por exemplo, o que seria essa redução de danos? Nós temos um paciente que nos procura, que faz uso de crack. Se do crack, ele largou de usar o crack e ele está usando maconha, ou, por exemplo, ele está só no tabaco, no cigarro branco, então ele teve o quê? Uma redução de danos. É um paciente que a longo prazo, ele vai adoecer por conta do tabaco? Vai. Mas se ele estivesse fazendo uso, por exemplo, do crack, esse dano seria agravado de forma mais rápida, ok? Então, a gente trabalha com essa questão da abordagem da redução de danos. A questão do sofrimento mental. Então, o sofrimento psíquico é uma desordem emocional que pode ser o quê? Progressiva. Ela pode ser observada mais claramente em situações que envolvam perda, luto ou dificuldade profissional. Eu falo que o sofrimento, né, todos nós passamos por ele, mas cada um enfrenta de uma forma. Às vezes, o meu limite de sofrimento não é o mesmo do seu. E, como eu falei para vocês já anteriormente, a questão do sofrimento mental, muitas das vezes ela acontece o quê? Em decorrência de algum gatilho. Esse gatilho pode ser a perda de um ente querido, né, de uma pessoa muito próxima, pode ser a questão de algum problema profissional, né? A persistência de emoções, como tristeza, frustração, pode desencadear desequilíbrios químicos no organismo que causam transtornos mentais. E em casos mais sérios, né, ansiedade generalizada e depressão. Pessoas, como eu havia falado para vocês na nossa aula de depressão, né, na nossa aula de ansiedade generalizada, que infelizmente é uma das nossas doenças mais incapacitantes do século, né, esses dois. E muitas das vezes chega a tal ponto, porque a pessoa que convive com a outra que está doente, ele percebe que tem uma mudança no comportamento. Mas muitas das vezes, os dois, ambos, né, não procuram ajuda, fazendo que o quê? Agrave mais ainda o caso, chegando ao ponto do transtorno mental. O que seria a crise psicótica? Vocês estão vendo aí na foto, tá? Até pode mexer um pouquinho. Então, o surto psicótico, ele é um episódio de desorganização da representação da realidade, desencadeado diante de uma vivência não significável a partir dos recursos representativos possuídos pelo indivíduo, desenvolvidos em um momento crítico da neurogênese na primeira infância. A fim de poder entender uma vivência que se mostrou irrepresentável psiquicamente, uma busca por padrões concebíveis é tentada, sem sucesso, pelo sistema nervoso da pessoa, que leva a contínuas mudanças de representações perceptivas e busca de formas um pouco mais estáveis, que lhe permita reconhecer e relacionar com a realidade. Então, pessoas, a crise psicótica, a pessoa, ela tá num processo eufórico ali, né, tão grande, que ela passa o quê? Por um processo de desorganização, ela sai da realidade. E naquele momento que ela sai da realidade, que ela apresenta, né, às vezes agressividade, irritabilidade e tudo, nós consideramos o quê? Como a crise psicótica. Pessoas, eu coloquei aí para vocês, então, uma imagem, né, que representa, então, a questão da saúde mental. Vocês vão ver que tá a mensagem, né? Pratique hábitos saudáveis, melhore sua qualidade de vida, seu corpo e sua mente agradecem. Então, nós temos os nossos determinantes e condicionantes da saúde mental. Entre eles, entra o quê? Questão da alimentação, hábitos de sono, os laços sociais, né? Os laços familiares, atividade física. Isso tudo vai determinar e vai condicionar a nossa saúde mental. Então, é de suma importância, né, que a equipe da enfermagem trabalhe isso com os nossos pacientes do transtorno mental. E aí, o que vem, né, em se tratando da assistência de enfermagem? Nós temos as práticas integrativas, que nós falamos na nossa unidade anterior. Nós temos as intervenções psicossociais, também que foi falado na nossa aula anterior, que é o tratamento psicossocial.
Nós temos o tratamento medicamentoso, também foi falado na nossa aula anterior, e eu citei para vocês as principais classes de medicamento. E a atuação do técnico de enfermagem na saúde mental. Nós temos essas modalidades, né? Então, o técnico de enfermagem, ele pode atuar no ambiente terapêutico, no apoio matricial, na atenção domiciliar, atendimento de orientação, atendimento psicoterápico, relacionamento terapêutico, comunicação terapêutica. Ele atua também na rede de atenção psicossocial, principalmente CAPS, nas comunidades terapêuticas, gerenciamento de casos, inserção social, intensificação de cuidados, medicamentos psiquiátricos essenciais, principalmente na sua dispensação ou administração, no projeto terapêutico singular, na rede de atenção psicossocial, na redução de danos, nos serviços de residências terapêuticas, no trabalho das substâncias psicoativas, ele atua no surto psicótico, nos transtornos mentais e na visita domiciliar. Vocês estão vendo o quanto é vasto dentro da saúde mental o campo de ação do técnico de enfermagem, tá? Então, é necessário que vocês percebam, né, o que tenha mais afinidade para escolher algum desses campos de atuação. E quais são as competências da equipe de enfermagem em saúde mental e psiquiatria, tá? Nós temos aí a norma técnica do COFEM, que é o 599/2018, tá? Que fala sobre as instituições ou unidades prestadoras de serviços de saúde, tanto no âmbito hospitalar quanto na rede de atenção psicossocial e no domicílio, devem contar com um quadro de pessoal de enfermagem qualificado e em quantidade que permita atender a demanda, tá? A equipe de enfermagem envolvida na atenção à saúde mental e psiquiatria é formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que deve executar suas atribuições em conformidade com o disposto na lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, e o decreto número 94.406, de 8 de junho de 1987, que regulamentam o exercício, né, profissional no nosso país. A seguir agora, vocês vão ver, né, na imagem, as competências do técnico de enfermagem. Então, quais são? Promover os cuidados gerais do usuário de acordo com a prescrição de enfermagem ou protocolo pré-estabelecido, comunicar ao enfermeiro qualquer intercorrência com o paciente, participar de treinamento conforme os programas estabelecidos, garantindo a capacitação e atualização referente às boas práticas da atenção à saúde mental e psiquiatria, proceder ao registro de ações efetuadas no prontuário do usuário de forma clara, precisa e pontual. E pessoas, como eu sempre falo, gente, escreve bonitinho, faça o relatório, porque o prontuário é um documento do paciente. E o único registro que tem para poder comprovar que foi feita alguma coisa por parte dos profissionais é o quê? Anotando no prontuário. E façam em termo técnico para ficar legal, bem bonitinho, tá? Participar de atividades grupais junto aos demais profissionais da equipe de saúde mental. Então, essa é uma das principais competências do técnico de enfermagem em se tratando de saúde mental. E, pessoas, eu coloquei uma imagem aí no final, tá? E se parecer o fim, invente um novo começo. E aqui nós encerramos o módulo de saúde mental.